Boa noite, Eduardo. Boa noite a quem está assistindo. Eu vou perguntar para o Datena. Pergunta será feita para o candidato Datena em 30 segundos. Datena, a gente viu em debates anteriores muita gritaria, muita guerra ideológica, infelizmente. Mas tem coisas que não dependem da pessoa ser de esquerda, de direita, são questões de humanidade. Ter 9 horas de espera na fila de um hospital, você que está assistindo sabe, é desumano. Ter gente morando na rua, 80 mil pessoas na cidade mais rica do Brasil, é desumano. Por isso eu quero te perguntar, qual é a sua proposta para a população de rua em São Paulo? Primeiro que a minha proposta hoje aqui, Boulos, é manter inexoravelmente o princípio democrático de discussões de propostas. Essa é a minha palavra, eu vou com ela até o fim. Sobre essa irresponsabilidade de você ter uma cidade de 80 mil habitantes morando na rua, dentro de uma cidade-estado como São Paulo, isso é quase que um genocídio, é inadmissível. A primeira moradia tem que ser um fator que você não pode ter um auxílio aluguel de R$600. Qualquer barraco custa entre R$800 e R$1.000. Você tem que criar a frente de emprego, porque quem não tem emprego não tem direito nenhum a nada. É simplesmente isolado da sociedade. Os abrigos são de qualidade péssima. Tão péssima que as pessoas preferem morar na rua, dividindo o chão com ratos e baratas, do que ir para esses abrigos. Precisamos de que a saúde chegue até essas pessoas que estão na rua. São 3 mil crianças abandonadas pelas ruas de São Paulo. Onde é que estão os braços sociais da Prefeitura de São Paulo, que são muitos, mas não aparecem? Os conselhos tutelares que nós temos na Prefeitura de São Paulo, que deixam essa vergonhosa quantia de 3 mil crianças isoladas no meio da rua. Nós precisamos de dar a esse povo que é invisível uma condição de morar, condição de trabalho e inseri-los na sociedade de uma forma definitiva. Não pode a cidade mais rica do Brasil, uma das mais ricas do planeta, ter a vergonhosa quantia de 80 mil pessoas, 3 mil crianças jogadas na rua de uma forma lamentável, impensável e impossível de acontecer. Réplica do candidato Boulos a partir de agora. Datena, você tem toda a razão. A gente vai resolver o problema da população de rua com acolhimento humanizado, geração de renda e moradia. Eu me lembro de uma história que eu ouvi recentemente do Frei Carlinhos. Frei Carlinhos é um amigo meu e ele contou que tem uma moradora de rua, a Isabel, que mora ali perto do metrô Marechal Deodoro. E um dia ele faz trabalho social lá, distribui comida, ajuda as pessoas. E um dia a Isabel, conversando com ele, ele perguntou: Isabel, qual é seu sonho? E ela respondeu para ele: meu sonho é ter um absorvente limpo. Frei Carlinhos, então, disse para ela: não, isso eu posso te dar. Qual é seu sonho de verdade? E ela disse: Frei, eu já sonhei em ter uma casa. Hoje eu não sonho mais. Faz dias que eu não tomo banho. Tudo que eu quero é tomar um banho e ter um absorvente limpo. Eu quero ser prefeito de São Paulo para que a Isabel e pessoas como ela possam ter o básico, a dignidade, mas também não só sonhar com uma casa, mas ter uma casa. E não só para as pessoas em situação de rua. A gente quer devolver a esperança e a capacidade de sonhar para você que está no ônibus lotado todo dia, está quase desistindo. Para você que fica 9 horas numa UPA para ser atendido. É para isso que eu quero ser prefeito e por isso eu peço o seu voto de confiança. Olha, onde é que estão os médicos dos consultórios móveis que têm que tirar essas pessoas da rua, que são normalmente dependentes químicos de qualquer forma? Se fala muito de crack e cocaína, o Brasil é o maior consumidor de crack do mundo, o segundo maior consumidor de cocaína do mundo, por isso a gente tem que acabar com esse tráfico de drogas, que é um negócio do PCC que destrói famílias. Eu entrevistei, já disse isso uma vez, e vou falar de novo, que fiquei envergonhado, em plena marginal do Rio Tietê, um cidadão que tinha estudado teologia, que falava com uma facilidade enorme, que estava morando pior do que cachorro, porque tinha um abrigo lá de tábua e lona. E eu dizia a ele: por que você está aí? Ele falou: primeiro eu comecei com álcool, depois com crack, por desilusão amorosa. Estou aqui porque ninguém me dá a oportunidade de me ver livre da droga. Todos nós temos o direito de nos livrarmos desse fantasma terrível, seja o álcool, seja a cocaína, seja o crack, qualquer coisa. Essas pessoas têm que ter dignidade porque estão na rua, porque não conseguem dela sair. E a lei para isso, a partir do momento em que um profissional de saúde detecta que há necessidade dessa pessoa sair da rua e ela não tem discernimento para tal, ela tem que ser levada para um tratamento. Onde é que está isso? Eu falei de crianças, nós temos 1.800.000 idosos, 2 milhões de idosos em São Paulo.
muitos deles morando nas ruas. Onde é que estão os lares para idosos que deveria ter na cidade? Onde é que está a assistência a pessoas de idade que ajudaram com as suas próprias mãos construir essa cidade? Onde está a prefeitura quando nós temos 80 mil pessoas passando fome e morando na rua? Obrigado, candidato da Atena. Bem, nessa próxima rodada é o candidato Pablo Marçal quem tem a vez de escolher. Com quem o senhor pretende debater, candidato Marçal? Boa noite. Boa noite aos candidatos, a todos os paulistanos. A pergunta vai para o Ricardo. Pode fazê-la. Ricardo Nunes, eu estive em Morro Doce, Pirituba, Brasilândia, ali na Zona Norte, e eu colhi assinaturas de algumas crianças, e crianças com 10 anos e 11 anos de idade não estão sabendo escrever da rede pública de ensino. A gente está com o pior resultado do IDEB da história da educação, né, de São Paulo, gastando 25 bilhões. O que você não fez? Né, ou o que você fez de errado? O que você tem que corrigir que você errou? Candidato Nunes, 2 minutos para a sua resposta. Obrigado pela pergunta. Olha, a gente conseguiu fazer hoje algo fundamental para a nossa cidade. Pelo 4º ano consecutivo, nós temos vaga de creche para todas as crianças. Todas as criancinhas da nossa cidade têm sua vaga de creche garantida. Nós conseguimos melhorar a questão da alimentação. As crianças da nossa creche recebem 5 refeições por dia com nutricionistas que fazem o seu cardápio. Isso é a base. Uma mamãe, quando tem o filhinho na barriga, desde o primeiro dia até os 7 anos dessa criança, é o melhor momento do desenvolvimento do seu cérebro, inclusive das questões cognitivas, pela sua plasticidade. E a criança que passa pela creche, ela vai ter 25% a mais de capacidade de assimilar o aprendizado. Nós demos uma correção do piso dos professores de 44%, 44% para uma inflação de 20%. Eu contratei mais de 15 mil professores na nossa rede municipal de educação. A gente tem muita coisa ainda para fazer, mas é essa base, essa estrutura que nós vamos conseguir avançando. Sem promessa que não é possível cumprir, sem ficar só criticando a prefeitura, é proposta, é trabalho, é realização. E é por isso que todo dia eu acordo bem cedinho e vou para a prefeitura, me reunir com a minha equipe, para a gente poder melhorar cada dia mais a educação na nossa cidade. E trazendo tecnologia, nós distribuímos 506 mil tablets. Pessoal, 506 mil tablets, com conteúdo pedagógico, acesso à internet e todo esse investimento, todas essas ações é que está possibilitando que a gente possa estar avançando. E é por isso que eu quero pedir o seu voto, para continuar numa cidade segura, com alguém que tem equilíbrio, que está trabalhando bastante, que tem uma boa equipe, ajustou a saúde financeira da cidade, que possibilite os investimentos. Vote 15 para a cidade continuar segura. Tempo esgotado, sua réplica, candidato. O atual prefeito ele não apontou os erros e não admite que errou. Né? Palmas, Goiás, Santa Catarina está na frente da cidade de São Paulo. E é lamentável porque não tem solução. Ele mostrou outras coisas boas que ele fez, não dá para negar que foram feitas, mas aquilo que é primordial, fazer uma criança entrar em alfabetização, a gente não está conseguindo atravessar 38% de alfabetização na cidade de São Paulo. Minha proposta é transformar a escola pública em escola olímpica, onde seu filho vai ter uma identidade esportiva e em competições a gente vai bancar essas competições. Ensinar educação financeira, inteligência emocional, empresarização. Aí eu faço a pergunta, quem não quer ter seu próprio negócio? Nós vamos, de fato, investir nas tecnologias, nas profissões do futuro, ensinando isso tudo na rede pública de ensino. Ricardo, você tem uma oportunidade agora. Existe em curso uma investigação da Polícia Federal em relação ao desvio de merenda. E esse desvio de merenda, não quero ser injusto com você, mas como eu estou acompanhando bem próximo, existe lá pagamentos no seu nome, pagamentos no nome de familiar, e eu queria que você desse explicação, né? Não fugindo. Se fosse, de fato, o prefeito, ninguém aqui está criticando a prefeitura, nós estamos mostrando a pessoa que toca a prefeitura. Então, eu queria que você, no seu tempo, se explicasse, porque já foi veiculado, isso aqui não é ilação, foi veiculado que você recebeu dinheiro em relação a mais de 100 pessoas indiciadas pela Polícia Federal, se você puder contar para o cidadão de São Paulo. Olha, o Pablo Henrique, quem fugiu da polícia foi você. Fugiu pela sua condenação de ter integrado uma das maiores quadrilhas desse país para poder roubar dinheiro de pessoas humildes pela internet. Quem foi preso foi você. A minha vida é limpa e continuará limpa para sempre. Eu nunca tive um indiciamento, nunca tive uma condenação e não terei, porque o meu passado é um passado honrado. O meu presente é um presente honrado e o meu futuro continuará honrado. Então, você tem esse hábito, já está bem conhecido, por ser um mentiroso contumaz. É uma pena que você traga esse tipo de colocação aqui para o debate tão sério. Inclusive, foi condenado só agora, além das outras condenações que você teve, 4 anos e 5 meses que foi condenado, só agora nessas eleições, 22 condenações pela Justiça Eleitoral por fazer mentiras contra mim, a minha esposa, a minha filha, a minha família. Mentira! Imagine você que está nos assistindo,
ser vítima de tantas mentiras, ele foi condenado 22 vezes. Mas eu quero falar da nossa cidade. Eu quero falar daquilo que interessa e para isso que você está aqui. Não cair nos golpes aí do seu Pablo Henrique. Nós estamos com a saúde financeira da cidade em dia. Quando a gente fala dos avanços, quando a gente fala daquilo que nós colocamos, eu estou colocando aquilo que já foi feito. Mais de 10 mil salas digitais na nossa rede municipal. Gente, nós temos mais de 1 milhão de alunos na nossa rede municipal. Todos os dias, todos os nossos alunos têm que ter ali o seu professor, tem que ter toda a coordenadoria pedagógica, precisa ter a sua alimentação, 5 refeições nas nossas creches, uniforme o material escolar. Imagine a responsabilidade de um prefeito, de um gestor. Precisa ter equilíbrio, não ficar inventando mentira, ter seriedade, vir para um debate com seriedade para tratar com você aquilo que interessa para a cidade, do presente e do futuro. E é isso que eu estou fazendo e é isso que eu vou continuar fazendo, em respeito a você. Ok, candidatos. Bom, o candidato Pablo Marçal fez um pedido de direito de resposta durante esse confronto e ele foi negado, candidato. Nós vamos agora seguir para mais um confronto. Pelo sorteio é a vez da candidata Tabata Amaral. Candidata, quem a senhora escolhe? Candidato Boulos. Por favor, a senhora tem 30 segundos. Candidato, de cada 10 crianças que estão na creche hoje, 8 estão em entidades, muitas delas religiosas, que fazem parcerias com a prefeitura. Na última eleição, você disse que era contra esse modelo e que, se fosse prefeito, acabaria com as parcerias. Agora, você disse que mudou de opinião nessa eleição. No entanto, o seu partido, o PSOL, continua sendo contrário ao modelo de parcerias. Então, eu queria entender em quem nós devemos acreditar, no Boulos ou no PSOL? Sua resposta, candidato Boulos. Vamos lá, Tabata. Primeiro, eu tenho relação e conhecimento com várias entidades, organizações sociais, tanto de igrejas como entidades civis, que fazem um trabalho extraordinário na educação infantil na cidade de São Paulo. Foi o que permitiu, inclusive, o Bruno Covas zerar a fila da creche. O Ricardo Nunes diz que foi ele, mas se apropria de algo que não foi feito por ele. Foi zerada na gestão do Bruno Covas, a fila da creche. Eu tenho condições e capacidade de aprender ao ver uma experiência. E dialoguei isso, inclusive, com as creches da rede direta, com professoras da rede direta, com as professoras da conveniada, com um grupo de apoio. Nós vamos não só manter as creches conveniadas na cidade de São Paulo, como vamos trabalhar para equiparar as condições salariais e de jornada, dar apoio, porque a gestão do Ricardo Nunes reduziu os repasses do ponto de vista da alimentação. Isso tem gerado dificuldade para que as entidades possam dar alimentação de qualidade. Então, farei isso, tanto fortalecendo a rede direta da prefeitura, como também fortalecendo os convênios. Agora, falando de educação, eu quero falar para você que está em casa que nós vamos fazer também educação integral na cidade de São Paulo. Eu estava outro dia conversando com uma mãe que me disse, Boulos, lá no Grajaú, o momento do dia que meu coração mais aperta é quando, da hora do almoço, meio-dia, e meu filho sai da escola, eu não tenho quem pagar. Eu fico até o fim do dia para sair do serviço angustiada. Nós vamos garantir educação integral, em que um período vai ter aula, eu sou professor, sei o que estou falando, e no outro período a gente vai ter esporte, cultura, reforço, lazer, para poder garantir que a criança fique bem cuidada, bem alimentada, com um psicólogo em todas as escolas e os pais. Réplica, candidata. Toda vez que a prefeitura faz uma parceria, traz o privado, uma ONG para ajudar, para fornecer um serviço, a gente tem que separar o joio do trigo, porque existem muitas entidades que fazem um trabalho muito sério. O que falta hoje na primeira infância, o que falta nas creches é padronização. A prefeitura, o prefeito perdeu o controle da cidade. Não é à toa que existe hoje uma investigação envolvendo a máfia das creches. Na prática, é seu filho, sua filha, que é prejudicada, porque não é a mesma qualidade, porque não é a mesma merenda, porque está faltando o mesmo padrão. E o meu compromisso com você é cuidar dos pequenininhos, cuidar da primeira infância, trazendo inclusive apoio psicológico para as famílias e garantindo o mesmo padrão, a mesma segurança, independente se é uma escola gerida pela prefeitura ou por uma outra entidade. Mas a pergunta que eu lhe fiz, Boulos, é porque tem uma coisa que as pessoas se perguntam muito. Você, nessa eleição, abriu mão de muitos posicionamentos históricos que você e seu partido defenderam veementemente. Você dizia que era a favor da descriminalização das drogas, agora é contra. Dizia que era a favor da legalização do aborto, agora diz que defende a lei do jeito que está. Nessa semana, exatamente, mudou sua posição em relação à Venezuela e diz agora, finalmente, que é uma ditadura. Mas o seu partido mantém essas mesmas posições. Isso gera um questionamento para as pessoas. Como é que você vai governar com o seu partido contra, quando já existe uma dificuldade com partidos à direita? Tabata, eu lamento muito que você traga questões que não procedem com a verdade para o debate. Mas quando você se torna prefeito de uma cidade, ainda mais de uma cidade do tamanho de São Paulo, você não governa só para o seu partido, só com as suas ideias, você governa para a cidade inteira. É isso que eu vou fazer. Vou fazer isso, inclusive, com a ajuda da minha candidata a vice, que será a próxima vice-prefeita de São Paulo, que é a Marta Suplicy.
Você que é da periferia sabe a grande prefeita que a Marta foi. A Marta fez os céus, a Marta fez o bilhete único. Ser trabalhador, lembra como era pagar 3 conduções, 2 para ir para o serviço antes do bilhete único? Pois é, por isso eu chamei a Marta para ser minha vice, que tem experiência. Juntei um time, uma equipe preparada, qualificada. Conto com o apoio do presidente Lula, que nos apoia nessa jornada, que já falou que vai nos ajudar a fazer os nossos projetos saírem do papel, inclusive o poupa-tempo da saúde. E é dele que eu quero falar para você. Você que vê a propaganda do Ricardo Nunes na televisão, parece um mundo paralelo. Porque ele diz que a saúde melhorou. Eu pergunto para você que está em casa, você acha que a saúde de São Paulo está melhor ou pior? Ele diz que o transporte está uma maravilha, que a cidade está segura. Você consegue sair tranquilo com o celular na rua? Veja, uma coisa é propaganda, outra coisa é realidade. Eu não peço nem que vocês acreditem em mim, no que eu estou dizendo, porque podem achar o Boulos é adversário, está só criticando. Não. Julguem vocês mesmos, que vivem a cidade real. O problema das filas da saúde é grave. Eu sou filho de pais médicos, há mais de 40 anos trabalhando no SUS, na saúde pública. E por isso eu vou fazer, junto com o Lula, o poupa-tempo da saúde, que vai zerar a fila de exame e consulta. E você vai poder ser atendido perto da sua casa, na comunidade. Obrigado, candidatos. Tempo esgotado. Vamos ao quarto confronto deste bloco. É a vez do candidato Ricardo Nunes. O senhor pode fazer sua pergunta para Marçal, Tabata ou Marina, candidato? Vou fazer para Marina, em homenagem às mulheres. 30 segundos. Candidata Marina, eu abracei uma causa muito importante, tenho certeza que você também tem muito apreço e preocupação com isso, que são as pessoas autistas, as pessoas PCD. Eu estou fazendo o primeiro grande centro TEA da cidade de São Paulo, ali na Zona Norte. E esse centro, que tem mais de 5.000 metros quadrados, ele vai atender não só as pessoas autistas, mas atender também os seus parentes. Como você vê essa política pública? Qual a sua proposta para essa população? Sua resposta, candidata. Bom, a gente vai ter aqui 2 minutos agora e depois na tréplica para eu responder a sua pergunta. Nunes, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a Record, agradecer a você que está em casa, em busca da melhor pessoa para governar a nossa cidade. Lembrando que no primeiro turno é bem importante você votar naquela pessoa que tem o caráter mais parecido com o seu. Em relação ao autismo, a gente recebe bastante perguntas ao respeito disso e a nossa proposta principal também vale para a educação. Qual que é essa proposta? A gente tem que ter mais direito de escolha para os pais. Hoje, infelizmente, o seu filho só tem uma escolha, que é uma escola pública de péssima qualidade. Então, o que a gente quer fazer é dar oportunidade de escolha. Com o que é pago hoje na escola pública, dá para pagar uma boa escola particular, pasmem, mas essa é a realidade. Então, a proposta, principalmente para essas crianças que têm mais dificuldade, é trazer, sim, a oportunidade de que elas possam estudar em escolas boas, de qualidade, assim como a classe média tem acesso hoje. O seu filho também vai poder ter acesso a essas escolas. Agora, prefeito, mais importante, quando a gente fala principalmente de crianças, é muito importante a gente saber que sobra muito mais dinheiro para a prefeitura cuidar das pessoas quando não tem nenhum tipo de esquema. E essa semana saiu uma denúncia de que você, na campanha, gastou R$630 mil no aluguel de 12 carros de uma empresa estranha, que as próprias filhas, ali a reportagem diziam que era alguém que trabalhava para você, que já usou auxílio emergencial. Eu queria que você explicasse isso para os eleitores. Como é que foi usado esse recurso dos nossos impostos? Sua réplica, candidato. Vamos lá. Esse tema das pessoas autistas, ele é de suma importância, gente. Como eu disse aqui na minha pergunta à candidata Marina, é uma causa que eu abracei. Eu já estou construindo, já está em construção e eu inauguro esse ano ainda o primeiro grande centro TEA aqui da nossa cidade. E eu vou fazer no meu próximo mandato o centro TEA na Zona Leste, na Zona Sul, na Zona Oeste. Vamos ter em toda a região da nossa cidade. Como eu disse, vai ser uma área para você atender tanto crianças, jovens, os adultos, idosos com autismo, mas também os seus familiares. Que a gente vai poder cuidar das pessoas, ter ali todo atendimento psicossocial, curso profissionalizante, lá tem até uma piscina para as pessoas fazerem atividade, com aquele elevador que pode levar as pessoas que têm deficiência. É esse cuidado que as pessoas precisam. E também vou fazer o Mãe Paulistana PCD. O que é? As mamães que têm filhos com deficiência, um em cada região da cidade, para a gente cuidar dessas mães, das crianças que têm PCD. É muito importante esse cuidado, esse olhar nessa cidade acolhedora. Essa cidade que tem, na minha gestão, esse olhar tão humanizado de cuidar das pessoas. Convido você, esse ano ainda a gente inaugura junto lá o nosso Centro TEA, ali em Santana. Vai ser maravilhoso, um grande avanço. E sobre o que você está falando, Maria, não tenho a mínima ideia. Uma coisa você pode ter certeza, da minha parte, não existe qualquer tipo de coisa errada, como sempre foi a minha vida e sempre vai continuar sendo. Réplica, candidata.
Bom, eu vou pedir para quem quiser saber mais sobre o assunto, é só acessar as minhas redes, Marina Helena BR no Instagram, que eu vou mostrar lá essa denúncia e, obviamente, que é só uma denúncia e o prefeito tem todo o direito de responder. Mas o que está dito ali, gente, é grave, né? É uma denúncia, de fato, que sugere ali desvios de dinheiro de campanha. E por que isso é importante? Porque esse também dinheiro sai do seu bolso, né? Como tudo no Brasil e toda política pública. É o dinheiro que você acaba não usando para cuidar do seu filho, colocar ele numa boa escola, é aquele dinheiro que falta na hora que você quer contratar um bom plano de saúde, é o seu dinheiro suado que acaba indo para impostos, que acaba indo financiar o fundão, que financia também a campanha dos candidatos. Então, eu espero que você responda, Nunes. E eu fico perguntando, prefeito, por que é importante a gente trazer isso, gente? Porque vai ser a pessoa que vai cuidar da prefeitura pelos próximos 4 anos. Eu também me pergunto aqui, eu não sei se a pessoa de casa sabe disso, mas foi a prefeitura que mais fez contratos sem licitação para fazer obras na cidade. Mais do que as 4 prefeituras anteriores, 4,9 bilhões, gente. Desses, mais de 4 bilhões também, se fala de contratos em que há denúncia, sim, de uma combinação de preço entre as empresas que estão ali no processo de licitação. Então, é muito dinheiro. De novo, sobra muito mais dinheiro para aplicar em política pública quando, de fato, a gente tem um processo competitivo e escolhe os melhores funcionários e as melhores empresas para prestarem um serviço para você. A questão aqui não é polemizar, mas é muito importante você entender, sim, o caráter de quem vai governar a nossa cidade pelos próximos 4 anos. Obrigado, candidatos. Bom, agora é a vez do candidato Datena e o senhor poderá perguntar ou ao candidato Marçal ou à candidata Tabata. Eu vou perguntar para a Tabata por um detalhe. É interessante... Valendo o seu tempo viu? a partir de agora, candidato. Vou perguntar para a Tabata, e um detalhe, viu, Tabata? Eu acho interessante que tem gente aqui que fala coisas e nem move um músculo da face e a gente percebe que não é verdadeiro isso. Como é que pode o cara fazer uma campanha para presidente dos Estados Unidos, como prefeito de São Paulo, com esse dinheiro todo que o Ricardo tem e que ele poderia ter aplicado o dinheiro da prefeitura para os pobres, sem que haja alguma coisa errada? E a segurança, Tabata? Valendo o seu tempo, candidata. Obrigada. Datena, obrigada pela pergunta. Esse é um dos temas que mais me move e mais me incomoda nessa campanha. Nossa cidade está muito insegura em todos os quesitos. De cada 3 pessoas que moram aqui, uma já teve o celular roubado. A gente bateu o recorde de estupro na cidade. São 8 estupros por dia. Você imagina que o tempo vai passar e a gente, como mulher, vai ficar mais segura. Mas, infelizmente, foi o contrário. Feminicídio, outra coisa que destrói a gente. Já foram 25 feminicídios nesse ano. Sem contar os assédios, como que a gente viu de um maníaco que estava ali na moca, em frente a uma escola, luz do dia, com uma câmera filmando, não apareceu um guarda, não apareceu um policial. Quando eu olho para tudo isso, fica evidente para mim que a prefeitura, que o prefeito, perderam o controle da cidade. Sim, a questão da segurança pública é uma responsabilidade que a prefeitura divide com o governo do estado. E é por isso que é importante eleger alguém que sabe dialogar com quem pensa diferente, que vai trabalhar com a polícia militar, que vai trabalhar com a polícia civil. Mas tem que ter ciência, gente, tem que ter o estudo, tem que usar inteligência. A gente não tem guarda policial para todas as ruas de São Paulo, mas não precisa, porque o crime sempre acontece no mesmo lugar. Pensa na sua comunidade, no trajeto que você faz quando desce do ônibus até a sua casa. Sempre tem aquele ponto mais escuro, mais recuado, que é mais inseguro para as mulheres. Sempre tem aquele ponto em que os celulares são roubados. Vide Avenida Paulista, vide Centro de São Paulo. O que a gente precisa e o que eu defendo e o que eu farei, se Deus me der essa oportunidade, é a gente ter câmeras 24 horas, fazendo essa vigilância e colocar o policiamento reforçado nessas zonas quentes, nessas zonas mais perigosas. E a gente vai fazendo isso até que a gente possa retomar o controle da cidade e eu possa virar para mulheres, idosos, todo mundo. Vocês podem circular com segurança, porque tem uma prefeitura trabalhando. Sua réplica, Datena. O meu nome é José Luiz Datena e há 26 anos eu tento combater a violência indiscriminada numa cidade abandonada, largada ao léu. Você não tem o direito de usar as ruas, o direito de ir e vir, porque tem bandido que, para roubar o seu celular, seu carro, sua moto, tira a sua vida. Tira a vida da sua mulher, do seu pai, da sua mãe. E a cidade é mentira que está segura, que está cada vez mais insegura. O prefeito da cidade, ele tem limitações legais. Tá? Ele vai cuidar da GCM. Quando o cara me vê candidato a prefeito de São Paulo, acha que eu vou criar esquadrão da morte. Eu sempre defendi tolerância zero com o bandido, mas dentro da legalidade. Sempre defendi tiroteio contra bandido dentro da legalidade. Quem cometer algum erro vai pagar por isso. E eu confio na nossa Polícia Militar, confio na nossa Polícia Civil e confio principalmente na GCM, que vai ser super aparelhada, mas não para sair matando indiscriminadamente.
vai ser super aparelhada, com gente treinada, batalhões especiais, para salvar de uma forma definitiva e livrar o povo da marginalidade que tem nessa cidade e continua crescendo. Tréplica da candidata Tabata. Tem um dos temas que aflige muito a gente, que eu mencionava mais cedo, que é o roubo de celular. E eu acho que esse é um bom exemplo, porque eu dizia mais cedo, tem que sim usar câmera, temos sim que reforçar o policiamento. E eu tenho, inclusive, um compromisso de trazer 1.000 novos guardas e trazer uma gratificação, uma remuneração diferenciada para quem atua numa região perigosa, para quem consegue reduzir os índices de violência. Então, vamos apostar na GCM, vamos apostar na formação dos nossos guardas, vamos apostar em inteligência. Mas só falar grosso, só gritar com bandido não é suficiente. E é por isso que eu venho batendo nessa tecla. Temos que usar inteligência, mas temos que ter independência. Não adianta de nada você ter um trabalho de investigação se a prefeitura sabe-se Deus por quê, não faz nada. Vamos falar do roubo de celular. É uma indústria, gente. Tem lá a pessoa que te rouba no ponto, na Avenida Paulista, mas ela é só a ponta de uma cadeia. Na sequência, o celular é repassado. Vai para desmanche, entram no celular, roubam todos os aplicativos e aquele celular é revendido. E muita gente nem sabe que está participando desse esquema criminoso, mas vai no box, vai no shopping e compra o celular sem nota fiscal. Eu fiz aqui um resumo. Mas para dizer que se a gente entende com inteligência como é que a coisa funciona, a gente consegue atuar para sufocar e desmontar esse esquema. Primeiro passo, chama as operadoras. Vocês vão rastrear o celular. Vocês sabem que dá para rastrear. Chama a polícia. A gente vai mandar uma notificação. Quem não devolver vai ser intimado. Pega o celular e devolve para a pessoa. Mas qual que é o passo mais importante? Vamos mapear quais são os comércios, quais são os empresários grandões que estão lucrando com isso. E aí é cadeia, aí é firmeza. Não dá para eleger candidato que já foi condenado, que já foi preso, que tem ficha suja. Precisamos de alguém com inteligência, capacidade de articulação, mas independência e coragem para resolver isso. Obrigado, candidata. Nós vamos encerrar essa rodada agora com a candidata Marina Helena, que já percebeu por exclusão, pode fazer pergunta apenas para o candidato Pablo Marçal, correto? Fique à vontade, candidata Marina. Pablo, o orçamento de São Paulo se multiplicou nos últimos anos. Veio de cerca de 70 bilhões para mais de 110 bilhões agora. Isso significa que o pagador de imposto aqui na cidade está sendo cada vez mais levado o dinheiro do seu bolso, aquele dinheiro que ele poderia gastar num plano de saúde, para comprar algo para o seu filho. Eu quero saber de você, qual que é o seu plano para reduzir impostos aqui na cidade de São Paulo? Candidato Marçal, sua resposta. Obrigado pela pergunta. Antes, vou usar meu direito de resposta para lembrar uma coisa. Foram feitas 3 perguntas para o Ricardo, e as 3 ele não respondeu. Aqui parece que ele respondeu que é da Marina, ele falou que não sabe o que acontece. Então, significa que ele não pode ser gestor de São Paulo no próximo mandato. Por quê? Se está tendo algum tipo de esquema ou análise, né, de fraudes aí dentro do mandato dele, e ele não sabe responder, isso é um grande problema. Segundo, ele não foi humilde para mostrar onde ele errou, que ele é o pior prefeito da história em relação à educação de São Paulo. Terceiro, ele foi injusto comigo, falando sobre processo de 20 anos atrás, que não transitou em julgado, só para você saber, nunca toquei em nada de ninguém, e se achar alguém eu pago 4 vezes mais. Agora eu quero ver ele, depois que ele encerrar esse mandato, comprovando os relatórios da Polícia Federal em relação às merendas, um desvio aí de mais de 1 bi e mais de 100 pessoas envolvidas. Sabe o que vai acontecer? Vai acontecer o que nós queremos. Nós queremos justiça, que é fácil bater no peito, estando no poder e usando a camaradagem para se proteger, mas se você tiver a sensibilidade em tirar essa pessoa, que é pequena demais para um cargo tão poderoso, alguém que não tem pujança, alguém que não tem capacidade de liderança, alguém que não tem capacidade de gestão, não tem espírito de comando. É só isso que a gente precisa. Aqui, cada um tem seus defeitos e suas qualidades, mas dentre nós, ele parece sim ser o menor. E essa é uma das justificativas que eu tenho para você de São Paulo, que eu entrei nessa concorrência. Eu não quero ver Boulos sendo prefeito dessa cidade. Não quero. Vendo a capacidade do Ricardo de não responder nenhuma pergunta, não justifica alguém estar num debate e falar que isso aqui é um debate sério, sendo que a pessoa não responde. E eu quero te pedir, para você ir no meu Instagram agora, reserva Pablo Marçal por SP, eu acabei de postar lá sobre a investigação, que é uma notícia. É uma notícia de mais de 100 indiciados. Candidato Marçal, o senhor usou um apelido, foi rápido, pediu perdão, mas eu preciso ser rigoroso e serei com todos. Então o senhor acaba de ser advertido e perder 30 segundos das considerações finais. A réplica da candidata Marina Helena, 1 minuto e meio, candidata. Pablo, você reclamou que o prefeito não respondeu, espero que você responda na tréplica, porque realmente é muito importante que quem está em casa saiba aonde que está indo o seu dinheiro, gente. Eu não sei se você se dá conta disso, mas cada vez que algum político vem aqui e faz 1000 promessas para você, que vai dar mais saúde, que vai dar mais segurança, que vai cuidar de você, que vai fazer mais e mais e mais, no fundo, tudo isso que ele vai fazer com o seu dinheiro suado.
O brasileiro trabalha quase metade do ano para pagar imposto e não pode andar nem com celular na rua. Olha, uma das coisas mais tristes que eu ouvi nessa campanha foi o depoimento de uma mãe no Jardim Ângela, que estava levando o seu filho para a escola quando apontaram uma arma na cabeça dele para levar o celular dela. Isso é um verdadeiro absurdo. Mas todo mundo fica aqui falando muito e fazendo muita promessa, mas você aí de casa tem que começar a se preocupar sim, que para onde vai esses recursos? Se a gente gasta menos com parasitas, com a companheirada, com esquema, vai sobrar mais dinheiro para cuidar de você. E sim, dá para fazer muito mais cobrando menos impostos. E assim vai sobrar dinheiro no seu bolso para você cuidar de você e da sua família do jeitinho que você quer. Tréplica para o candidato Marçal. Obrigado, Marina. Eu já estou fazendo isso. Eu já estou diminuindo imposto, tendo uma campanha que não gasta nem R$1 de dinheiro público. Infelizmente, você e seu partido, Marina, endemonizavam essa prática, mas você também está junto aqui com todos eles, exceto eu, usando dinheiro público para a campanha. São mais de 120 milhões de reais. Inclusive, o Luiz Inácio Lula da Silva, que quer combater a fome, transferiu para o Boulos 30 milhões para a campanha dele. O Valdemar Costa Neto transferiu 15 milhões para a campanha do Ricardo. Ou seja, são campanhas multimilionárias. Se você pegar os gastos com publicidade do Ricardo Nunes, 648 milhões de reais, eu fico imaginando o tanto de gente que está na fila de hospital agora ouvindo esse número. Sabe qual é o problema? Aqui eu não estou falando que vou fazer, eu já estou fazendo. Sou o único candidato nesse debate que não está tocando no seu dinheiro para fazer campanha eleitoral. E o que você precisa de saber é o seguinte, nós geraremos 2 milhões de empregos nas periferias e a Prefeitura vai trazer benefícios para as empresas que tiverem 80% dos seus colaboradores morando no mesmo bairro dessa empresa. Qual o motivo? Desafogar o trânsito, diminuir essa poluição, aumentar seu desfrute como cidadão e levar você a sério. Não tem essas propostas aqui, eu dei uma acompanhada no que eles estão fazendo, não tem essa pujança da periferia. Eu quero fazer com que você tenha a sua escritura, eu quero fazer com que você que se empenhe com a sociedade sempre pague menos impostos. Todo governo conservador da história do mundo diminui imposto, todo governo de esquerda aumenta a despesa e para cobrir o rombo das despesas, assim como o presidente Lula está fazendo hoje, precisa de aumentar impostos. Os 2 deputados que nós temos aqui são deputados que votam com o governo e têm aumentado o DPVAT, têm aumentado os impostos que você às vezes não vê na calada da noite, mas seu orçamento vê, falta carne na sua casa, falta bebida na sua casa, falta roupa na sua casa. Eu estou aqui e já estou te provando. O único candidato, não vote em candidatos que usam o fundão eleitoral, vote 28, dia da vingança do povo. Tempo esgotado.